3 lições financeiras do filme O Sequestro do Voo 375. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal da Foquemos Investimentos, meu nome é Adriano Pescado e a gente está aqui para melhorar sempre a sua saúde financeira, e essa semana a gente vai comentar do filme que acabou de estrear no cinema, que é o filme chamado O Sequestro do Voo 375, que é um voo da VASP, em que é sequestrado com o objetivo de jogar o avião no Planalto, né, para derrubar o presidente. Então a gente vai trazer aqui primeiro uma recomendação de filme. A gente teve a oportunidade de estar na pré-estreia, foi espetacular, que gostoso ver o filme. Para quem gosta de aviação, a gente teve a oportunidade ali de matar a saudade de ver os tripulantes no DO da VASP, a brincadeira que tinha entre os tripulantes, o comandante na hora de decolagem, né? Aquela brincadeira, uma brincadeira que ele usou ali, um termo, ele falou, bom, agora vamos pro rock and roll, né? Na hora da decolagem. Isso me lembrou, inclusive, uma brincadeira saudável que uma vez eu estava dentro da cabine e vi um amigo meu, né, fazer com o copiloto. No Airbus a gente tinha um procedimento ali, quando você dava o reverso, você tinha que respeitar ali depois o esfriamento do motor, e isso chamava de cooling down, né, em inglês, do motor. E aí eu com ele lá no jump, observando, né, tava ali de observador no voo, e a hora que esse comandante chegando perto ali de parar a aeronave, você perguntar, né, se já tinha feito aquele período, né, ele vira pro copiloto e falava, e aí, já deu o cooling down? Então, brincadeiras saudáveis assim que a gente sempre tem na aviação, que isso traz uma saudade enorme, né, dessas brincadeiras. E aí agora então vamos voltar para o papo da área financeira, que a gente ali em poucos olhares notamos 3 lições que a gente quer trazer aqui para você. A primeira lição, falando do comandante, né? O comandante, logo no comecinho do filme, ele não conta... ele conta que ele estava de licença, né? Ele estava em 2 meses de licença, porque ele teve uma briga em que ele queria fazer greve por conta de buscar melhores condições de trabalho, coisa que a gente sempre vê acontecer, né? E ele foi punido ali pela empresa, ele ficou 2 meses de licença. Então a esposa dele, no começo do filme, vai deixar ele no aeroporto junto com o filhinho dele lá e fala o seguinte para ele, mais 2 meses assim a gente não consegue pagar as contas, hein, comandante? Então você vê que mesmo naquela época, a gente está falando de um voo aí de 1988, o cara voava na VASP, já existia, sempre existiu, né, esse problema de você ser disciplinado com o dinheiro, algo que a gente fala muito aqui, que fala de reserva financeira, de uma reserva de emergência para momentos que acontecem, né, na vida de todo mundo. Então você vê que 2 meses ele afastado, ele já ia ter ali problemas financeiros. Então essa de cara é uma que a gente nota e que traz isso para o aprendizado, que é algo que eu vi muito na companhia aérea, vejo até hoje, de pessoas que têm dificuldade, né, de gastar menos do que ganha. Me lembra uma situação de um livro também que eu li do filme, que também ficou famoso, do Sully, Capitão Sully, que o avião ele acaba pousando na água lá no Rio Hudson, e ele fala no livro que durante aquela chave de voo, ele tinha um pernoite dirigido em casa, né, um pernoite dirigido em que o piloto dorme, ele tem uma base contratual num outro lugar e ele tem a casa dele aqui. Então, o pernoite dirigido é a empresa deixar ele dormir daqui, né, na casa dele, mesmo em serviço. Então, que não contava como folga nem nada. Então, ele estava nesse pernoite dirigido. A discussão que ele teve com a esposa foi se eles deveriam ou não vender a casa por conta de problemas financeiros. Então você vê que isso não é algo que acontece com o brasileiro, aconteceu nos Estados Unidos também. Ele já era um comandante antigo e tinha problemas financeiros, mesmo a gente sabendo que a aviação, perto da média de salário, né, que você tem do brasileiro, que é algo em torno de R$3.000, é um salário super acima disso, as pessoas têm dificuldade de lidar com o dinheiro. Outra lição que a gente quer trazer é a parte do sequestrador, né? O que motivou esse sequestrador querer jogar o avião em cima do presidente Sarney? Porque ele tinha dificuldades financeiras, ele estava desempregado, ele é um cara jovem, de 28 anos, que trabalhava na construção civil, chegou a trabalhar até no Iraque, e ele estava desempregado. E aí ele tinha lá a avó, a avó, não, acho que era, não lembro se era a avó ou se era a mãe, cuidando do filho dele lá no Maranhão, com dificuldades financeiras, reclamando, né? Ele reclama antes dele embarcar, ela tá reclamando que, tipo, putz, eles estão comendo só arroz já faz um tempo, ou seja, ele tinha
passavam por dificuldades financeiras, e ele, o sequestrador, preferia jogar a culpa disso tudo no presidente, do que assumir as suas responsabilidades de buscar melhores qualificações, buscar outro tipo de trabalho. Então era mais fácil. Isso é uma coisa que acontece muito, da pessoa culpar, até hoje em dia, as pessoas culparem os outros pelo seu insucesso, por falta de emprego, por não conseguir ali, não chamar para si a responsabilidade. É muito mais fácil, né, você culpar os outros do que culpar a si mesmo. Então serve aí também para dar uma pensada nisso. Nesse caso, a gente tem aqui um relato também que está no livro Caixa Preta, escrito pelo Ivan Santana, em que ele fala desse acidente, né, do sequestro do VASP, que ele diz que os pais dele, né, do sequestrador, já diziam que ele não ia dar certo. Então muitas vezes isso faz com que a pessoa tenha a que a gente chama de crença limitante, né, estudado aí o pessoal que estuda comportamento, em que é uma crença que você teve de criança e você carrega durante toda a sua vida. Se você passa por isso, se você tem alguma coisa dessa, busque ajuda, né? Não é assim, a gente aqui também foquemos cuidando não só das finanças, mas cuidando do ser humano, né, que tem realmente tudo a ver com as finanças. Quando você tem organização financeira, quando você tem sua reserva, você tem paz, você dorme melhor, né? A gente tem, já linkando nesse, um outro estudo falando sobre felicidade, que falam que o povo mais feliz do mundo são os finlandeses. Eles dizem que um dos fatores em que eles atrelam ali a felicidade é a conexão com a natureza. Não sei se isso pode servir para você, mas momentos com a natureza te proporcionam momentos de felicidade. Então busque o que te faz feliz, né? O que você vê que você fez e que te trouxe paz. Então você ter a vida organizada financeiramente, certeza, é uma condição de dormir melhor, de ter um pouco mais de paz. E por último, a terceira que a gente nota no filme são os comissários conversando ali na galley, e um comissário fala que vai entrar de férias e o outro fala: bom, que legal, meu, pra onde você vai nas férias? Aí ele faz uma brincadeira, tipo, putz, do jeito que as coisas estão, eu não vou conseguir nem ir pro litoral. Ou seja, mais um exemplo de falta de disciplina financeira. O cara trabalha, tem o salário dele e não consegue ali fazer sobrar para chegar no momento das férias, que é um momento tão esperado, né, para quem trabalha, curtir, né? Eu vou dar um exemplo aqui, é um exemplo real, uma menina que a gente tem, uma comissária aqui com a gente no time da Foquemos há bastante tempo, e ela tem uma estratégia para isso que a gente acha super bacana, que é, durante o ano inteiro, ela guarda as diárias. Diárias é aquilo que ela recebe para almoçar, para jantar. Enquanto ela está em voo, ela recebe esse dinheiro e ela vai guardando, juntando. Quando chega na época das férias, ela, sem dó, fala: Pescada, eu vou juntar tudo isso aqui e eu quero usar tudo na minha viagem. Ou seja, ela acabou de fazer isso, e a gente teve uma reunião na semana passada em que ela falou: eu fui lá, gastei tudo que eu tinha guardado e agora volto e não devo nada da minha viagem. Olha, uma estratégia que não é tão difícil, mas ela tem a disciplina de fazer isso e chegar nas férias e ir para o lugar que ela quiser, e não ser o caso que a gente viu aí desse comissário na VASP lá em 88. Mas então são essas as lições que a gente traz. Você tem que buscar, eu vi isso muito acontecer no período que eu estava voando na época, de pessoas com dificuldade com relação a isso. Busque se conhecer melhor, busque acertar essas contas. O quanto você fizer, o quanto antes, vai ser melhor para você. Manu, vamos embora? Vamos girar um? Girando um, então. Partida normal, sinal à esquerda. Nos vemos num próximo encontro. Uma ótima semana. Tchau, tchau.